Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Então olha só, nós hoje vamos começar com os comentários, né, da nossa segunda atividade. E aí eu tô trazendo para vocês, eu queria analisar primeiro, até o momento, né, nós estamos aqui com cerca de 60 respostas, e eu queria fazer uma coisa que normalmente a gente não costuma fazer, mas que eu acho importante nós começarmos a fazer essa análise, que é exatamente observar como estão sendo feitas essas respostas, como é que está a questão da participação de cada uma das turmas, enfim, né, para a gente dar uma analisada nesses outros critérios, tá bom? Então, olha só, para a gente começar aqui, das 60 respostas que nós tivemos, e aí vale ressaltar o seguinte, esse formulário, gente, eu trabalhei com vocês questões do capítulo inteiro. Então, são questões que são sobre a independência política da África, que é o conteúdo do vídeo, mas também questões sobre a independência da Ásia, né? E aí, especificamente nesse formulário, eu botei duas questões sobre a Índia, que é um país do continente asiático, e também tem uma questão sobre a independência política na América Latina, e aí eu citei uma questão sobre a Argentina, né, que eu coloquei uma charge. Apesar de serem questões que a gente não discutiu, né, o assunto, são questões que eu coloquei na forma de chat ou de afirmativas, né, para vocês analisarem a verdadeira ou falsa. E aí vocês teriam condições minimamente de analisá-las e respondê-las. O caso da Ásia é muito parecido com o processo de independência da África, então foi mais fácil vocês conseguirem respondê-las. Já o caso da América Latina tem algumas particularidadezinhas que nós vamos discutir na próxima aula, mas se vocês não acertaram a questão, não tem problema, a gente vai voltar para esse tipo de comentário, de questão, aliás, nos próximos encontros, tá bom? Então, para nós começarmos aqui, dentro desse formulário, né, as pessoas que já responderam, nós tivemos aqui um total de questões, de notas, né, entre vocês, a maioria tirando de 2 a 4 pontos, tá certo? Então, essas questões aqui aliás, essas pontuações aqui foram as mais comuns. Com relação às perguntas que vocês mais erraram, a gente tem aqui duas específicas, né? E aí uma é sobre a Índia, que era natural que vocês errassem, mas a primeira questão aqui das mais erradas, né, foi a questão sobre a própria libertação do continente africano. E aí eu tenho aqui também uma estimativa de quantas turmas, né, aliás, de quais turmas participaram em porcentagem. Então, a gente está observando aqui, gente, que tem um número muito pequeno de participações, né? Eu estou falando aqui de todos os terceiros anos e eu só tenho 60 alunos participando. Então, mostra que vocês estão um pouquinho descuidados com relação ao compromisso de vocês com essas atividades, tá bom? Não sei se porque estão esperando já o momento de respostas ou se porque não estão tendo tempo de responder realmente, mas é para vocês terem um pouquinho mais de foco na aprendizagem de vocês, é bom vocês tentarem realmente responder essas questões antes de partir para um gabarito comentado comigo, tá bom? É uma questão mais pessoal, aí vai de cada um, mas, eticamente falando, o ideal era que vocês tentassem realmente responder essas questões com base na análise do vídeo, tá bom? Então, aqui, só para a gente observar esse gráfico, a gente vai observar aqui que a turma que tem menos participação, menos de 8% no caso, é a turma do terceiro ano C, tá certo? Que tá nessa corzinha laranja, seguido aí de perto pelo terceiro ano E, com 8,3%, e aí a gente tem a turma que mais participa, no caso aqui nessa atividade que mais participou, o terceiro ano D, tá bom? Com 20%. Terceiro ano D, seguido de imediato pelo terceiro ano G da tarde, tá? E aí, muito pertinho também dele, o terceiro F. Então, as turmas da tarde têm uma participação bem melhor do que as turmas, tá? No geral, da manhã, tá bom? Com exceção, claro, do terceiro ano D, que realmente aqui foi o que se destacou mais. Mas, enfim, tendo visto isso, eu vou passar para a nossa questão, tá bom? Para a gente comentar aqui a pergunta que realmente eu observei que tínhamos, né, aí um número bem maior de, digamos assim, uma questão bem mais interessante para a gente discutir, tem a análise de uma charge, né, para a gente também analisar e discutir como é que a charge pode ser trabalhada nesse contexto, tá certo? Deixa eu colocar aqui no material para vocês, só um minutinho. Então, gente, aqui é o nosso formulário, tá certo? A segunda atividade. Aqui é a primeira questão que eu falei para vocês, que abordava um contexto da Índia, né, da independência da Índia, a guerra civil na Índia, tá bom?
A Índia seria essa personagem mulher ali encostada na árvore. E a segunda questão seria sobre a Argentina, né? Sobre a América Latina, nesse contexto aqui do processo de independência, tá bom? Em seguida, nós tínhamos, e aí a questão que eu vou analisar com vocês hoje, tá? Mais detidamente, essa com a charge sobre o continente, a independência do continente africano. A próxima, se eu não estiver enganada, também é continente africano, tá bom? E isso. E por último, tá? Mas não menos importante, uma outra questão sobre a independência da Índia, tá bom? Então, nós vamos trabalhar hoje com essa questãozinha aqui, que eu acho que é uma das mais interessantes e talvez uma das mais difíceis, porque a charge fica meio difícil de você identificar se você não tiver um pouquinho mais de compreensão do conteúdo de forma mais ampla. Eu vou aumentar aqui para a gente poder ver melhor essa charge, tá certo? Deixa eu só voltar aqui para o comando da questão. Então, ele pede para a gente o seguinte: analise a charge abaixo, que apresenta alguns elementos dos processos de descolonização, ou também chamado de libertação da África Negra, durante o século XX. Aponte a assertiva correta, ou seja, a frase correta, a afirmativa correta, com base na imagem e na história do processo de independência das colônias africanas. Então, gente, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, que toda questão que vocês forem analisar de múltipla escolha, vocês devem levar em consideração o comando da questão. Nesse caso aqui em específico, ele está pedindo para vocês fazerem a escolha com base no texto, no caso aqui seria a imagem. Então, aqui ele pede para você analisar, ó, a imagem, tá certo? Perdão. Olha, ele pede para você analisar aqui, ó, com base na imagem, mas também na história do processo de independência. Então, você tinha que estar a par que nessa questão ele queria uma informação que você conseguisse obter a partir da imagem, mas também naquilo que você estudou sobre o processo, né, a história do processo de independência, tá certo? Então, voltando lá para a questão. Só um minuto, pronto. Então, vamos para a charge. Essa charge, gente, é preciso que vocês entendam o seguinte: ela tem uma sequência, tá certo? Então, assim, aparentemente, você pensa, talvez se torne um pouco confusa, mas ela tem uma sequência. E aí a gente pode, inclusive, enumerá-la, tá certo? Por exemplo, essa daqui seria a primeira, aqui a segunda, a terceira eu vou colocar aqui para não ficar em cima da imagem, a quarta, a quinta imagem e a sexta, tá bom? Então, partindo dessa divisão aqui, a gente vai analisar essa imagem. Vamos lá. Gente, a primeira imagem vocês estão vendo o quê? A princípio, vocês observam aqui, nós temos 4 indivíduos, né, carregando objetos. Provavelmente, esses indivíduos aqui, provavelmente não, na verdade, eles são representantes, né, dos africanos, e aí são colonizados, explorados, no caso aqui, a mão de obra deles. Na frente deles, vocês encontram a figura do colonizador, do europeu. Então, esse europeu que vem aqui, né, tem um chapéuzinho, tem a espingarda aqui no ombro dele. Esse europeu, você observa que ele tem uma clara dominância em relação aos seus colonizados. Então, nessa imagem, a gente vai observar aqui a imagem 1, tá bom? Que eu chamei de imagem 1. Você vai observar que esses trabalhadores, que essas pessoas que estão fazendo esse serviço de carregamento, elas têm uma postura inicialmente submissa, né? Elas andam atrás do colonizador, tá certo? Colonizador esse que está aqui armado, tá bom? Ou seja, que ele usa a força, né? Para a força bélica para dominar. Mas há uma movimentação nesses slides, né? Nesses quadros da charge. Então, a gente pode observar aqui, por exemplo, que já na imagem 1, esse primeiro indivíduo que aparece aqui, ó, ele vai levantar o objeto que ele estava carregando, né, a exploração da matéria-prima, né, dos produtos que estavam lá na África, que eram levados para a Europa. Então, ele levanta esse objeto para arremessar sobre o colonizador. Aqui é só uma análise da charge, tá bom, gente? Na terceira, a gente já observa que ele, enfim, jogou a caixa, né, sobre o colonizador.
e aí o colonizador ele está automaticamente sendo dominado, né? A imagem aí mostra ele sendo conquistado, perdendo a arma, perdendo o domínio dele. Na quarta parte, vocês já observam o quê? Esse indivíduo que se destacou dentro do grupo, ele vai ser o responsável pelo quê? Ele vai assumir os símbolos de poder desse colonizador. Quais são esses símbolos de poder? No caso aqui, o chapéu na mão dele, aqui também vocês têm a própria arma, né? E é esse indivíduo que vai passar a dominar os outros, certo? Ele vai se levantar para guiar os outros. Ó, observamos agora nos próximos slides. Ele olha para trás como se estivesse conversando com os demais, né? Chamando eles a segui-lo. E no último slide, de fato, ó, ele está aqui à frente. Ele está aqui à frente e os demais continuam o mesmo processo, ó, seguindo ele. E agora, o objeto que ele estava aqui, que ele trazia, né, com ele, é mandado para que os outros assumam. Então, a função que ele tinha de também carregar o objeto vai ser transferido para os outros, enquanto que ele passa a liderar no lugar do colonizador branco. Então, isso daqui é o que a charge está nos mostrando. É importante que vocês entendam isso, tá bom? Vamos voltar para lá agora. Gente, o que é que a questão está pedindo para nós? Ele quer que você analise quais são, com base na charge, na imagem, e com base no processo histórico, né, que vocês têm aí em mente, nós já estudamos, quais são os fatores que estão sendo apresentados aqui que fizeram parte do processo de independência da África. Então, a primeira frase aqui, o que a gente vai observar? Aliás, vamos tentar identificar, né? Nós vimos aqui que essa luta dos africanos colonizados com o europeu, ela vai se dar num plano interno. Então, não é alguém de fora que vem lutar por eles. São eles que se levantam contra esse colonizador. Então, isso aí já ficou claro, já ficou óbvio, tá certo? Então, é um movimento interno, é uma luta interna do próprio povo africano contra o seu colonizador, o seu explorador europeu. E, ao mesmo tempo, nós vamos observar que dentro desses indivíduos vão surgir novos líderes, pessoas que vão liderar essa luta e que, ao expulsarem, ou seja, ao se verem livres, independentes dos europeus, essas pessoas que lideraram a revolta, que lideraram as guerras, né, que lideraram esse processo de independência, vão assumir a postura dominante. Então, até que ponto a gente pode pensar, pode questionar a África se viu realmente independente ou realmente livre do domínio de um indivíduo sobre os demais, né? Na verdade, o que a gente observou, ou pôde observar, tanto na charge como no processo histórico, é que a dominação do povo africano saiu de um indivíduo externo, europeu, para povos que eram do próprio continente, para pessoas que eram do próprio continente ou etnias do próprio continente que passaram a dominar as mais fracas. Então é a ideia de poder, né, poder físico, poder militar sobre os mais fracos. E aí vamos lá para a questão. Acho que fica bem fácil da gente identificar qual é a resposta correta, mas vamos dar uma lida. A primeira, ele diz o seguinte: a descolonização, né, o processo de independência teve como principal característica a descolonização como uma iniciativa dos colonizadores, ou seja, o próprio dominador europeu percebeu que era necessário descolonizar, deixar as colônias livres, porque eles estavam conscientes da importância do princípio de autodeterminação dos povos, ou seja, da independência dos povos, afastam-se para deixar que cada nação africana, ainda regida por europeus, seja independente. Ou seja, foi o próprio europeu que disse: não, vamos torná-los livres, vamos deixá-los livres, vamos permitir que eles consigam se reerguer como nação e, mesmo governados por europeus, serem independentes das nossas nações. Então, ficaria aqui um governante, vamos supor, aqui não, né, na África, ficaria lá um governante europeu, mas aquele povo, aquele território africano já não obedeceria mais ao europeu, tá bom? Isso não foi o que aconteceu, né? A primeira observação que a gente tem ali na charge é que o europeu ele foi derrotado, né? Foi tirado o poder das mãos dele. A segunda frase diz o seguinte: muitas lideranças africanas implementaram ditaduras, governos autoritários, pautados, ou seja, organizados, orientados na força quando da sua independência em relação aos europeus. O que é que a questão está dizendo?
os próprios líderes africanos, líderes do quê? Líderes de revoltas, de revoluções, líderes de guerras, tá? Dos africanos contra os europeus, criaram ditaduras baseadas no uso da força, na época em que se tornaram independentes, em relação aos europeus. Isso é exatamente o que a questão está nos informando a partir da charge. Houve sim lideranças africanas que, após terem libertado os países africanos do domínio dos europeus, transformaram o seu governo em verdadeiras ditaduras, onde os seus companheiros, os seus compatriotas passaram a ser obrigados a obedecer à autoridade desse líder. Foi exatamente o que a gente viu aqui na charge, quando o novo líder surge dentro desse grupo que já existia dos colonizados, e esse novo líder vai também governar usando a força. Veja que ele aqui no último slide, no slide 6, ele também usa de força, usa a arma, os símbolos de poder do homem branco, que é a arma e o chapéu, que ele estava usando aqui no slide 2. Então, o slide 2 a gente observa isso claramente. O europeu, tá? Ele tinha como principais símbolos de poder, aqui nesse caso, a arma, porque era o uso da força, tá certo? E aí, no slide de número 6, a gente observa que esses mesmos símbolos, tá bom? Aparecem na mão de um africano, ou seja, de uma liderança africana. Portanto, a alternativa correta é a segunda, tá bom, gente? Então, essa questão é uma questão relativamente fácil, mas se a gente conseguisse interpretar direito a charge. Tá bom? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Eu não vou analisar as outras questões, porque automaticamente a gente não tem aí por que, né, manter uma outra opção de resposta. Tá bom? Gente, na próxima aula a gente vai dar continuidade ao conteúdo, estudando um pouquinho sobre a própria independência do continente asiático e o nosso, né, o continente americano. E aí a gente faz novo formulário com mais questões, inclusive tirando dúvidas, tá certo? Dessas questões que não foram comentadas aqui. Tá bom? Próxima semana a gente se encontra na nossa aula síncrona para comentar outras questões. Fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau!